Oi, arteiros e arteiras, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu tô aqui com essas duas mulheres empreendedoras, que é a minha mãe e a Gi, pra bater um papo, pra fazer o nosso Dedalcast sobre o dia do empreendedorismo feminino. E aqui a gente tô com elas pra gente bater um papo, então continua assistindo o vídeo pra ver tudo que a gente tem pra falar. Vou responder várias perguntas de vocês e elas também, obviamente. Então vamos lá. Gi, me conta um pouquinho da sua história, me conta um pouquinho como você começou a empreender, como você caiu no mundo do artesanato. Me fala quem é a Gi. A história é longa, hein? A minha história no artesanato tem um pouquinho mais de 10 anos, mas na realidade, desde pequena, eu sempre trabalhei, meus pais sempre me incentivaram na arte do artesanato. Então eu já fiz curso de madeira, eu já fiz arte no vô, que é a pintura em vidro, pintura em vidro. É tão lindo. Então, na época eu fiz, então pintava caixinha, fiz arte no vô, fiz pintura em gesso. Então isso na minha fase. E você foi fazer isso porque você queria já como uma visão de negócio ou hobby? Não, foi uma distração, porque eu era muito menina, eu tinha 12, 13 anos. Ah, tá. Então eu era muito menina, né? Tá. Mas meus pais sempre me incentivaram na parte do artesanato. E aí fui estudar, fiz a parte do magistério, fiz pedagogia e acabei indo para a parte de escola, né? Que foi aí que ela me conheceu. Então, foi aí que eu conheci a Aline. Eu trabalhei só aqui em São Caetano, eu trabalhei 23 anos. Eu tenho 35 anos de escola. Né? E só aqui em São Caetano eu trabalhei 23 anos, que foi quando eu te conheci. Conheci a família. Tinha uns 4 anos, mais ou menos, Aline. Então, que foi na turminha da pesada. Foi na turminha da pesada. Acho que até menos, 3 anos, eu acho que foi. Então, e aí eu trabalhei 23 anos, né? Na turminha da pesada, depois Castelo. Ah, você foi pro Castelo quando fechou? Eu fui, quando fechou a turminha, eles abriram o Castelo. né? Tô aqui pensando. Eles foram pra turminha da pesada quando eu abri o Dedal, que eu precisava deixar eles na escolinha para poder abrir, trabalhar e montei a loja. Foi exatamente por isso que eles foram para a turminha da pesada. Olha como dá volta, né? Então, muito, né? Então, interessante. Nem tinha associado isso. A gente conversando é tão gostoso, né? A gente vai revendo tudo isso, né? Porque foi a Aline e foi o Alan. Sim, os dois. O Alan um pouquinho mais velho. Eu tenho, assim, uma memória leve da turminha da pesada. Eu lembro de alguns coleguinhas e tal. Da escola eu também lembro, mas não é grandes memórias. Eu era muito novinha. Por volta de 3 anos. Você tinha 3 anos, o Alan tinha 5 anos. Olha lá, então. E aí já é bastante tempo, né? Então, eu trabalhei no Castelo, né? Na turminha em Castelo, 23 anos. E um pouquinho antes de eu sair, eu comecei a ficar um pouco mais saturada, né, de toda a rotina, de tudo isso, e comecei a procurar alguns cursos para distrair. Tá. Né, para dar uma relaxada. Como hobby. Como hobby mesmo. E aí, como eu já tinha tido experiência em algumas áreas, eu quis procurar algo que fosse novo para mim, né, um novo desafio. E aí, na época, o patchwork, ele estava muito em alta. Que ano que foi, mais ou menos? Foi em 2008, 2007, 2008, provavelmente. Foi um boom do patchwork aqui no Brasil, então, né? Que a coisa começou a aparecer mesmo aqui. Eu ainda não estava trabalhando para valer no Dedal, eu tava terminando a escola. Ainda não. Tava terminando a escola. Aí eu comecei a procurar, comecei a fazer um curso de patchwork, aí foi quando eu comecei a pegar o gosto pela costura, que eu quero dizer que eu me apaixonei pela costura, né? É uma paixão mesmo. E aí isso começou, assim, fluiu muito forte em mim. Quando eu comecei a fazer as primeiras costuras, eu não tinha máquina. Depois de 2 meses eu comprei a minha primeira máquina. E aí isso foi assim, cresceu tanto em mim, de eu ver assim, uma peça que eu estava fazendo e que eu estava doando o meu tempo, assim, personalizando aquela peça, né? E eu acho que eu já tinha muito em mim essa questão do empreender. E eu não tenho... As peças que eu faço dificilmente ficam para mim. O meu prazer em fazer e vender ou dar, né, passar adiante é muito. Né? Para mim, assim, é uma coisa muito forte.
Tá. Então eu comecei a fazer o curso e trabalhava na escola. Depois de um ano e meio, eu fui diminuindo o tempo de trabalho na escola e dedicando cada vez mais tempo para o artesanato, para as minhas costuras. E aí eu acabei abandonando, entre aspas, a questão da minha carreira, né? Porque eu não sou aposentada ainda, mas literalmente eu meio que abandonei para me dedicar 100% na costura. Mas nisso você já virou professora? Não, eu comecei a trabalhar na minha casa. E, na realidade, quando eu dividia o meu tempo entre a escola e o artesanato, eu começava a fazer as peças e comecei a mostrar. E as pessoas começaram a ver e eu comecei a vender. Então, isso foi muito rápido. O empreender com as peças, para mim, foi coisa assim de 3, 4, 5 meses, quando eu comecei a fazer. Olha só. Porque aí eu comecei a fazer... E foi muito natural, né? Foi natural, porque muito as pessoas começaram a ver, começaram a perceber o detalhe, o jeito de fazer, que era, assim, que é diferente, Sim, vem dos detalhes, diferente. o cuidado, e começaram a encomenda, eu comecei a vender e comecei a trabalhar muito. Então eu trabalhava durante o dia no castelo, né? E à noite na minha casa. Tá. Aí aquilo começou a pegar uma proporção muito... Não dava mais conta, né? não tava, né? E aquilo preencheu de uma tal forma que eu acabei, assim, me apaixonando e querendo estar 100% nisso. Então eu larguei tudo para viver do artesanato. Então hoje eu sei que o artesanato, ele dá dinheiro. Quando quando você empreende de uma forma estruturada, ele dá dinheiro, né? Quando você consegue realmente investe o seu tempo, estuda um pouco sobre isso, a coisa tende realmente a fluir. Quando você leva a sério, né? Na realidade, tende a fluir. Né? Há uns anos atrás eu falava que eu brincava de costura. Então a brincadeira começou a ficar muito séria. Ficou séria, né? Então hoje ele é muito séria. Sim. Tá? Faz tempo, eu já tô falando bastante, né? Mas assim, voltando um pouquinho, então eu fiquei um tempo meio que, a gente fala meio que por trás, né? Saí da escola, comecei a trabalhar na minha casa. E aí depois de um tempo eu comecei assim, eu sou uma pessoa que... e na realidade, Aline, eu vou te falar que eu sou uma pessoa assim, de muita fé. Então isso para mim é muito forte, porque quando eu pensei em mudar de área, então eu fui orando a Deus para ele me mostrar o que seria, assim, o que iria preencher na minha vida. Aí veio a costura. A partir daí orei mais um tempo para me preparar, para me desligar. Né? Então, eu sou uma mulher de fé e isso está muito forte na minha vida. E trabalhando na minha casa, eu queria um espaço para trocar com essas pessoas e que as pessoas tivessem a liberdade de ver as minhas peças e comprar. Sim. Porque trabalhando na minha casa, em contato com as pessoas, elas tinham que vir até a minha casa para ver as peças para eu vender. E nem sempre é confortável para a pessoa. E nem pra você também, né? Pra mim, assim, eu até que vejo natural, mas eu acho que a pessoa para ir na minha casa se comprometia muito. Entendi. Então eu comecei a perceber que isso tinha um pouco de complicação. Então eu falei, não, eu preciso de um espaço, né? E nessa época também eu tinha muito assim, eu fazia as peças, colocava numa mala e levava a mala e deixava na casa da pessoa. Tá. Então eu tinha isso, né? Que não tinha internet ainda nessa época, não tinha internet, então era muito de boca a boca. Mesmo assim, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Então você ligava, eu ia fazer uma entrega e já levava várias peças. Então eu falei, deixa aí, você escolhe, vê, depois eu passo e pego. Deixa a pessoa então a vontade. venda era dessa forma, né? E aí passou um tempo, eu conheci uma pessoa que tinha um espaço no shopping em São Caetano, né? O antigo shopping São Caetano. Sim. E aí surgiu, eu fui fazer um curso, surgiu a oportunidade de a gente fazer um bazar. E aí com isso a gente gostei do espaço, era enorme, eu tinha algumas peças, a hora que eu cheguei, que vi aquela loja enorme, eu falei, gente, e agora? Aí de novo voltei para casa muito feliz, chorando de tanta felicidade. E fui lá orar e falar, Senhor, eu queria uma portinha, você me arrumou uma porteira. Eu falei, agora eu não tenho tanto material para pôr.
E aí vou te falar que várias artesãs ligaram e foram, e aí assim a gente abriu aquele espaço com peças lindas nesse primeiro ano, então, né? Era uma loja muito linda mesmo, uma graça de loja. Então, espaço Muito gostoso, aconchegante. Tinha coisas lindas lá Muito sempre. legal, E aí ficamos, durante 5 anos eu fiquei lá. Tá. Né? Ficou bastante. Fiquei bastante tempo, fiquei 5 anos lá, eu, a Graziella, que era a minha sócia, né? E a Espéria, que é aquela senhora Sim, que tá assim, sempre tá com comigo, você. tá comigo até hoje. E foi quando eu conheci a Eliana, a gente conheceu muitas pessoas. E uma das minhas amigas e uma das alunas da Graziella, que fazia feltro, e uma amiga que era uma cliente, que depois virou amiga, queria fazer aula. Foi aí que começou a surgir a questão das aulas. Ah, tá. Né? Então, quando você abriu a loja, você ainda não dava aula. Na realidade, eu não tinha a mínima intenção de dar aula. Eu queria fazer as peças e vender. Tá. E as pessoas começavam a ver e começaram a perguntar sobre aula. Aí foi quando surgiu a oportunidade, a Graziella, que era a dona do espaço, começou a dar aula de feltro. E ainda depois de um tempo, eu não dava aula. Depois de um tempo, eu passei a dar aula. Porque aí começaram a pedir aula de tecido, aula de costura. E aí você teve que se estruturar pra isso, eu né? tive que estruturar. E na época, que foi quando voltou o contato com a sua mãe, que surgiu a Eliana. Fui eu que juntei as duas. Foi ela que juntou, foi a sua mãe que veio. Que a Eliana estava sem convite, espaço. isso. Ela tinha perdido o A espaço Eliana, dela. A Eliana Cândido, que também é professora aqui do Dedal, de patchwork. Minha mãe fez aula com a Eliana logo há uns bons anos, né? Desde 2000. Não. Até outro dia a gente fez as contas. 2015. 2015. 2015. E aí minha mãe começou, a Eliana não tinha nenhum vínculo com a gente, a Eliana ficou sem espaço pra dar aula. E aí que ela chegou em você. Aí a sua mãe. Porque eu lembrei que a Gi já tinha um espaço bacana, uma lojinha muito linda. E a Eliana estava sem espaço para dar aula. Eu pensei assim, bom, eu não queria perder minha professora de patchwork. Eu pensei, eu não posso perder essa mulher. Se ela for embora, se ela for para longe, eu não vou conseguir fazer aula. Aí eu lembrei da Gi, falei assim, vamos juntar essas duas. Exato. Que vai ficar perfeito. E foi ótimo, né? Foi ótimo. Deu super certo. Super certo. Quanto tempo a Eliana ficou lá com você? Eu acho que ela ficou uns 2 anos e pouco. Eu acho que ela ficou lá, foi uns 2 anos. e pouco ela ficou. Foi. Então, aí ela dava aula de patchwork, eu comecei a dar aula de costura criativa. E aí a coisa começou a tomar uma proporção. Eu fui me apaixonando, né, por isso, pela costura e a aula. E aqui estamos, né? E aí estamos aqui. Fechou lá, abri o ateliê. Abri um ateliê na sala, né? Sim. Mas aí não, na realidade eu gosto da bagunça. Da muvuca, né? Eu gosto da muvuca, Da aglomeração. ficar fechadinha na sala, assim, foi maravilhoso, mas assim, não é, já sei que não é. Eu gosto realmente do contato com as pessoas, de interagir. Ter Então, contato aqui, direto com o cliente, né? É muito gostoso. Quando a gente tá aqui, uma chega, já pergunta, outra... O povo vê lá de baixo, o que tá Então. acontecendo lá em cima? Eu até falo, sabe lá, conversar com a professora. Mas você vê, tudo é oportunidade, né? Aí você também perdeu o teu espaço, né? Acabou se desfazendo do espaço. E eu catei as duas pra cá. E eu trouxe as duas pra cá. Aí foi muito certo, porque logo em seguida a gente não tinha essa pretensão também de abrir uma loja, apareceu né? aqui, né? Esse ponto apareceu. Aí, dá para dar aula aqui, né? Aqui, Apareceu em 2018, no fim de 2018, abrimos em março de 2019. Aí sim que eu vi, assim, não, dá para montar uma sala de aula legal e vamos trazer a Gi e a Eliana para cá. Eu acho que assim, o que muita gente percebeu na pandemia, que é a parceria, no nosso caso, essa parceria ela começou muito antes. Né? Essa sacada de parceria começou muito antes. Porque já do tempo da loja, a gente já tinha parceria dos materiais. Né? Sim, exatamente. Então, eu acho que isso nos aproximou muito mais. Sim. Porque quando a Eliana foi para dar aula, então a necessidade de muitos materiais... Você então, tinha... Você, mesmo antes de ter a parceria com o Dedal, até entrando de novo na parte do empreendedorismo feminino, essa coisa de mulher, a gente tem a tendência de sempre ver um concorrente, olhar para o outro e ver um concorrente.
Ao invés da gente, você que tinha o seu ateliê e sua loja, e você com a nossa loja, olhar e falar uma concorrente, uma ameaça, na verdade a gente se juntou. Exatamente, Sem dúvida. A gente juntou Isso é muito forças. legal. É muito legal. É muito bacana, porque Muito tem legal. espaço para todo mundo. Exato. E eu acho que a concorrência, mas a sadia, saudável, ela é ótima. Claro. Ela faz a gente crescer, porque se não existe nada que Pra te que a gente vai chacoalhe, melhorar, né? você fica ali estagnada, sem fazer. A vida vai levando, Vai deixando, né? A gente tem essa tendência a ficar acomodada. E se tem alguém que tá ali, mas tá ficando legal aquilo, vamos fazer isso também. Aí você faz aquilo, você tem uma outra ideia e a coisa vai aparecendo. Você vê como foi mudando? Como foi mudando, né? A tua história, a minha história, que juntou e que veio Eliana e que veio outras professoras agora aqui. Não, E a gente vai agregando sempre. É muito bom. Somar é muito importante. Com certeza. Né? Eu acho que todo mundo tem que ter maturidade para sentir esse diferencial, e esse diferencial ele soma. Sim. E isso é muito importante, É. né? Essa parceria que a gente está crescendo o tempo todo no mundo tem que né? E a gente já começou lá atrás. E só A foi... gente nem percebe, né? A coisa vai indo, vai puxando assim, aquele fiozinho e vai indo embora, né? Isso É muito bom, né? interessante, bem legal. E você? Conta como você começou a empreender. De onde você veio? O que você fez? O que rolou? Eu já contei mais ou menos, né? Minha mãe era costureira, meu pai também era do ramo de Eu confecção. não quero a história do Dedal, eu quero a sua história. Então, eles eram dessa área e eu, rebelde, de jeito nenhum que eu quero cair nessa área. E eu sempre desenhava para minha mãe, para as clientes da minha mãe, o pessoal chegava, o que eu faço, como eu faço? Eu ajudava, desenhava lá uns modelinhos, né? Fazia ali, e o pessoal, todo mundo, por que você não faz faculdade de arte? Eu não quero saber dessa área, não quero saber. Fiz colégio técnico, na época de edificações. Olha! Não tem nada a ver. Mas você vê, eu sempre gostei daquela coisa da arte, daquela coisa do desenho, né? Eu quis fugir, mas não fugi muito longe. Fiquei dentro do colégio técnico de edificações. Aí eu entrei na GM, eu fazia muito layout. Mas em que momento da GM, sua vida você fez faculdade de artes? Até hoje eu não sei direito onde entrou. Então, quando eu acabei o Foi antes ou depois da colégio... faculdade? Não, foi quando eu acabei o colégio. Ah, tá. Eu já estava dentro da GM, porque assim que eu terminei o colégio, eu estava... o técnico, né? O colégio técnico, eu entrei na GM. Então eu já estava... O que você fazia na GM? Layout, de escritório, plantas. Tá. Aí... Deixa eu perguntar, o que é edificação? Você fez edificação o quê? É civil. É como se fosse engenharia civil, engenharia mecânica, o técnico mecânico. Engenharia civil, o técnico se chama edificações. Ah, tá. É a área civil. Desenhava a planta dos ambientes. Isso, assim, isso. Trabalhava na prancheta. Então, na época, acho que não tinha nenhuma mulher trabalhando na prancheta quando entrei na GM. Foi barra. Foi uma barra. Tanto é que eu queria entrar, porque eu não trabalhava na área civil da GM, tinha um departamento civil. Eu queria muito trabalhar naquela área civil. Eu nunca consegui, nunca. Não. E você acha que é porque você é mulher? Com certeza, eu tenho certeza disso, porque eu recebi até, assim, Feedbacks depois, que era porque eu era mulher. E o cara achava que, de repente, eu ia estar atrapalhando ali, sei lá o quê. Nossa! Então, aí que eu senti, um grande preconceito. Eu estava ali, trabalhando na prancheta, às vezes as pessoas passavam e paravam para olhar, que parecia assim uma... Que absurdo. Era uma coisa estranha ali, uma mulher trabalhando na prancheta. Não tem nada a ver, né? Olha, que coisa, né? E foi difícil. Foi triste. E eu fui me decepcionando. A indústria automobilística ainda era muito machista, né? Muito machista. Até hoje, né? Até hoje, melhorou, né? claro, Melhorou muito. Hoje mas eu tive amigas que conseguiram cargos muito bons de gerência, mas foram assim, são raros, são bem pontuais os casos, e né? muito suado, né? Muito suado, muito difícil. E eu me decepcionei, fui cansando, eu estava achando que eu estava dando
Murro em ponta de faca. Mas antes disso, eu queria muito fazer arquitetura. Mas eu não tinha condições de fazer arquitetura na época. Não tinha condições financeiras de fazer arquitetura. E não tinha tantas faculdades como existe hoje em dia. Tem muitas opções. Tem muitas opções noturnas, né? E eu não podia parar de trabalhar. E não tinha condições de parar de trabalhar e pagar uma faculdade de dia. Para mim era totalmente inviável, né? Eu dependia do meu salário. Aí apareceu essa faculdade de artes, lá em Santo André. Eu adorava, né? Sempre gostei disso. Eu fiz também. Na Siqueira Faté. Campus. Faté, eu fiz também. Ai, que delícia. Eu fiz também, não lembro de que ano. Ai, gente, era uma delícia. Quer dizer, foi mais uma recreação, né? Era com as freiras que tinham lá. Isso mesmo. Era mais uma recreação, né? Tinha aquilo lá, que delícia. Olha só como a gente, né? Tanta coisa em comum. Mas aí, nesse momento, eu saí da prancheta, comecei a trabalhar, recebi umas propostas lá dentro da GM mesmo, que eu senti que tinha mais chance de crescer na área administrativa, né? Aí eu parei a faculdade de artes. Você não se formou? Em artes não, eu só fiz 2 anos. Fiz o básico, né? Bacharelado. Bem o básico só. Tá. Mas nunca, minha intenção não era dar aula, minha intenção era estar lá mexendo na arte, só isso. Era para se distrair mesmo, né? Aí precisei fazer administração. Aí entrei no IMES, fiz um tempo no IMES, mas eu acabei me formando na Metodista. E aí entrei de cabeça na área administrativa. Também gostei, foi bem bacana. Você tem um pezinho nas exatas também? Tenho. Trabalhei muitos anos no departamento de organização e métodos, aí depois passei para procedimentos. Isso eu casei, engravidei logo em seguida. Aí, quando eu voltei para trabalhar, eu ainda coloquei o Alan na turminha da pesada, quando ele era recém-nascido. Foi na turminha da pesada? Foi na turminha, era uma das únicas escolas que tinha período integral, berçário, né? E era pertinho da GM. Era mesmo, isso mesmo. Então eu conseguia sair, amamentar, voltar, mas era muito... E, gente, de novo, aquele preconceito, né? Chefe, né? E era um chefe novo, que também não me conhecia, porque quando eu voltei da minha licença maternidade, o meu departamento tinha sido modificado, trocado. Eu estava num departamento onde ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém. Foi tudo muito complicado. Aí... E o Alan começou a ficar doente, uma pressão muito grande em casa para cuidar do Alan e tudo mais. Acabei saindo da GM. Aí, falei, bom, já que eu saí da GM, eu quero arrumar outro filho logo, porque eu quero voltar para o mercado de trabalho, porque eu não nasci para ficar em casa. Não está acostumada, né? Não, aí 2 anos depois a Aline nasceu. A Aline nasceu, a gente tentou ainda morar no interior durante 8 meses, um projeto do Laércio lá que não deu certo, a gente voltou. E nisso que a gente voltou, eu falei assim, bom, alguma coisa tem que fazer. Aí eu me vi, mãe de 2 crianças pequenas. Peraí. Já... Espera, Sirene. Pronto. Então aí eu me vi, mãe com 2 crianças pequenas, com o mercado já... fora do mercado de trabalho já há 5 anos quase. Eu pensei, não vou arrumar alguma coisa tão fácil. Achei que ia ser muito difícil. Aí veio a ideia de montar um comércio. Aí o que fazer? Aí Vocês fizeram pesquisa de mercado? Foi assim, o meu cunhado sempre teve uma loja lá no centro, que é a loja de doce, a Delícia. A Bombonier Delícia. Hoje é o Vitor que toca. Na época era o pai, que era o Lineu. E tinha uma tecelagem muito grande na Santa Catarina, que chamava Tecelagem São Caetano. E ele, que era o Valmir na época, o dono, ele sempre reclamava que não tinha loja de aviamentos por perto, e as clientes precisavam de aviamentos e não tinha aviamentos por perto. Tinha a Cleise, que já tinha fechado há um tempo, só tinha aqui na Vila Gerte, e não tinha nada lá no centro. E juntei a ideia deles com meu conhecimento, já com a minha costura da minha mãe, né? Aquela história toda, e resolvi montar uma loja de armarinhos. Foi assim que começou. E também assim, né? O espaço, a gente chegou lá e falou, gente, e agora? Como colocar mercadoria aqui dentro? Ela colocar mercadoria, era minúsculo, colocava mercadoria tudo na pontinha assim das prateleiras, e as caixinhas atrás para fazer volume. Caixinha vazia. Caixinha vazia atrás.
E correndo atrás, né, de fornecedor que fornecesse para gente que não tinha ainda crédito, não tinha ninguém né? começando, comprando de atacadistas, e foi assim. E nesse foi assim. momento que vocês estavam empreendendo, eu sei que foi uma coisa sua e do papai, Uhum. né? Ele participou ativamente nesse momento? Ativamente nesse momento. Ele estava 100% dedicado a isso ou não? Não, ele dava aula, ele sempre dava aula na FEI, ele deu aula há mais de 30 anos na FEI, é professor de engenharia, e ele tinha uma empresa onde ele trabalhava antes da gente ir para o interior, e ele continuou como freelancer nessa empresa, né? Então, Prestador de serviços. Prestador de serviços para essa empresa. Difícil, né? Você dividir em 3. Exatamente. Então Nossa. ele dava aula à noite, de sábado, e Loucura, aí tinha né? essa empresa que ele tinha, obra, né? Estrutura metálica, eles faziam shopping, coisas grandes assim. E foi difícil, foi difícil. E ainda assim ele participava ativamente. Mesmo assim, da loja. sim. Quando que ficou? Porque a gente sabe que depois de um tempo ficou muito mais uma carga sua. Sim, né? foi. Sua responsabilidade. Quanto tempo foi isso? Mais ou Foi menos? o tempo que a gente foi se estruturando e o trabalho dele começou a aumentar de novo com essa empresa, né? Começou a aumentar demais, ele não tinha mais como, e eu fui tocando sozinha. Acho que depois de uns 3 anos, mais ou menos, ele foi se desligando, ele cuidava mais do financeiro ali, ficava bem no financeiro, mas eu cuidava de compra, de venda, funcionário. Até porque você já foi, né, se entrosando, exatamente. já foi conhecendo mais. E nunca foi a dele, né, de estar ali, né, Nunca. Aí você se encontrou, porque aí a mulher domina muito mais do que o Sim, homem. Né? sem aí, dúvida. Aquela história do teu preconceito, aquilo tudo que você tinha passado, acabou ficando para trás. Exatamente. Porque ali era o seu. Você passou a dominar tudo aquilo. Nessa área, a gente fica muito à vontade, eu diria, né? Porque a gente não sente o preconceito. Como você me falou, às vezes é até o contrário, né? O mercado vê até hoje os meninos, está começando a melhorar, graças a Deus, né? Sim. Mas o mercado todo vê assim os meninos fazendo tricô, crochê, costurando com o pé atrás, né? Torce um pouco o nariz e é um absurdo, né? Não tem nada a ver. Claro, hoje em dia isso não tem cabimento. Eu vou contar a minha história. Então conta a sua. Mentira, eu caiu no colo. Né? A minha mãe era da minha mãe, comecei a trabalhar com ela em 2009, quando eu entrei na faculdade, mas foi muitas idas e vindas. Aí eu arranjava um outro emprego na minha área de estagiária, aí saía, aí voltei e tudo mais, e aí hoje eu tô aqui, né? Brincadeira, vocês sabem já a minha história, eu brinco bastante com vocês, mas querendo ou não, hoje sou também uma empreendedora. Claro. Junto com meu irmão e meus pais também, obviamente. E é isso, eu faço. Aí hoje a gente divide a empresa. Mas ela também não queria. Não queria, então. Ela isso que eu tô também falando. foi reticente. Ela não queria. Foi mesmo. Vou falar que teve mesmo. E eu fiquei assim super feliz, porque no começo eu falava pra ela, vamos, né? Eu sempre incentivei muito, porque a gente via talento nela nesse. Exatamente. Né? Tinha tudo a ver com ela também. Mas no primeiro momento, essa coisa do. Acho que até é válido falar, quando a gente pensa em empreender, a gente pensa sempre na parte administrativa do negócio. E eu tenho uma dificuldade mesmo muito grande com exatas e números, não gosto, não é uma coisa que que vai. Então, quando eu me deparava com isso, eu falava, não é isso que eu quero fazer. E realmente é válido a gente falar até sobre isso, que não é só isso. Isso faz parte. A gente precisa. Eu consigo hoje, eu terceirizei, que é o Alan. Ele que faz essa parte, a gente consegue se dividir, ele é meu sócio. Eles se completam, né? A gente se completa. Se completam. Eu acho que isso é bem legal, porque até chega um ponto, claro que a gente vai tomar nossas decisões, a gente sempre conversa entre nós o que a gente vai fazer. Mas o que é a minha parte, eu que cuido e ele não se mete, e o que é a parte dele, ele que cuida e eu não me meto. Claro que isso, cada um vira e mexe, dá uma cutucada um no outro, natural, e tem que ser cobrado. Mas funciona muito bem assim pra mim, que eu não preciso, eu confio nele
E eu posso deixar essa parte chata pra ele. E aí hoje eu me encontrei realmente. Você fica com a parte legal. Eu gosto, o que eu faço mesmo. Muita gente pergunta o que eu faço aqui. Eu cuido muito da parte toda a parte de desenvolvimento de conteúdo, a parte de marketing, a parte criativa do Dedal. É toda a minha responsabilidade. Um pouco da parte de compras, não a rotina de compras. Por exemplo, acabou um determinado produto, a gente tem que fazer um levantamento e comprar. Isso não. Essa rotina nem o Alan mais participa muito. A gente já tá esquematizando entre a nossa equipe. Mas eu compro produtos novos. Se tem algum lançamento de algum fornecedor, alguma coleção nova, tem que escolher cores, essas coisas assim, sou eu que faço essa parte de produto. Eu gosto muito de coisa relacionada à moda, tendências. Então é uma coisa que eu adoro fazer. Muitas vezes o Alan tem que cortar minhas asinhas, que o financeiro vai lá e fala, dá uma segurada nesse menino. Não, você tá muito emocionada. E também a parte de criação de conteúdo e mídias sociais, que é uma coisa que eu realmente me encontrei. Eu não... Se encontrou mesmo. Fazia ideia que eu ia gostar. Foi uma coisa que eu comecei até um pouco. E isso tudo é muito novo, né? Isso tudo é muito novo. Muito. Exato. Para nós, então, né, Gê? É uma coisa muito difícil, né? Sofrendo muito, muito. Bom, vamos responder algumas perguntinhas que eu pedi pro pessoal do Instagram mandar lá umas perguntas. Então eu trouxe aqui as perguntas para as meninas responderem. E vamos lá. Vamos. Se não souber também, gente, a gente fala não sei. Vou pegar aqui o celular e vamos ler. Ai, ai. O que te levou a querer empreender, Gi? Olha, Aline, na época eu vou te falar que eu não pensei nisso. Eu tava pensando naquilo que me fazia feliz, naquele momento. Então, eu fui fazer o curso de costura. Tá. Aí, a partir disso, começou a vir a oportunidade de vender. E aí fui. E aí surgiu a outra oportunidade de abrir um espaço. E aí eu fui. E aí, quando eu abri esse espaço, esse tempo, eu digo para você assim que não foi um pouco frustrante. Porque aí veio a questão da estruturação que eu falei para você. Então, aí, nesse momento, pegou essa questão administrativa com o marketing, com a produção, porque eu fazia tudo. Né? Eu tinha que me preocupar com tudo, com esse contexto todo. Uhum. Então, sala de aula, material e tal, foi quando surgiu a parceria, né? Então, quando fechou realmente, quando a gente fechou esse espaço, aí é que eu vi a necessidade de ter uma estrutura administrativa um pouco melhor, ter esse contexto todo. Então, devagarinho eu fui meio que me aperfeiçoando em algumas coisas. Então, eu te digo que ainda tenho muitas dificuldades, tá? Tem muita coisa que eu ainda me perco. E hoje que você não tem mais o espaço físico seu próprio, ainda assim, você tem todos esses... Aí, como artesã que vai vender seu trabalho, como que é? Eu tenho na minha casa, eu montei o ateliê na minha casa. Então, eu faço a produção de peças, eu faço compra de material para mim, eu faço toda a parte de cálculo de material, né? Então, eu tenho essa organização interna. Então, assim, eu não tenho grandes produções. Tenho uma pessoa que é minha parceira, que a gente tem alguns produtos juntos. Então, eu compro material, a gente divide material, divide a costura. Então, eu tenho, né? Hoje, eu também tenho uma pessoa que faz toda a parte de marketing, faz a parte do conteúdo. Então, eu gravo os vídeos, ela faz a edição, as redes sociais. Eu tenho uma pessoa que faz isso pra mim. Porque eu Precisa, né? Não tem assim, como. É uma coisa que eu não tenho domínio. Sofro muito porque tô aqui conversando com você, parece que a gente tá muito natural, tal, tudo bem. Mas quando você tem que gravar um vídeo falando da sua peça, falando, discriminando, eu amo conversar com as pessoas. Eu posso sentar aqui e descrever uma peça que vocês fazem, qualquer material aqui, eu amo vender. Mas quando eu tenho que falar da minha peça, mostrar o meu diferencial no vídeo, eu tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade de se eu pegar uma peça e falar tudo que tem o contexto dessa peça, para mim não tenho problema.
Mas, assim, falar em vídeo é mais difícil. Assim, eu Entendi. sinto uma dificuldade. Então, ela está me ajudando muito, né, nisso. Então, a gente está sempre, assim, sempre crescendo. Eu acho que isso que tem um encanto, né? O empreendedor, assim, nosso ramo tem muito isso. A gente cresce o tempo todo, né? Então, hoje eu trabalho sozinha, né? O meu ateliê é sozinho. Então, né? Eu trabalho sozinha. Mas hoje eu tenho que dividir o meu dia, o meu tempo, a rotina. Se organiza, né? Você tem que se organizar, né? Identificar também as suas falhas e pedir ajuda naquilo que você sabe que você não vai conseguir fazer sozinha. Isso também é muito importante. E é muito isso. difícil. Sim. Para mim foi muito difícil. E ainda é muito difícil em muitas coisas. Eu tenho um pouco de dificuldade de delegar. Então, eu me pego o tempo todo, a gente vai assim, se transformando, né? O tempo todo eu tô, não, Gislene, acorda, você não consegue fazer isso sozinha, você tem que, né? Assim, olha, se organiza, tenho às vezes muita dificuldade de organizar algumas coisas, então eu tenho que trabalhar com planilha, e isso também para mim não é fácil, porque ter que trabalhar assim e ter que contar as horas para mim é muito difícil, então às vezes eu fico estressadésima. Isso é complicado mesmo. Eu tenho que dividir, hoje eu estou dando aula aqui 3 vezes por semana, então eu só tenho 3 dias na semana para fazer tudo que eu faço. Então, projeto, desenvolver projeto, costurar, divulgar, fazer peça para divulgar, fazer peça para encomenda. Então, E as encomendas, né? Exato, ela tem muita encomenda. 99% é encomenda. Eu tenho poucas peças de vendas. Então, com a questão do Instagram, que hoje a mídia está muito alta, então eu tenho divulgado e tenho tentado deixar algumas peças à pronta entrega. Imagino que o pessoal procura, né? Eu vi aquilo, eu quero. Discórdia todos os dias, verdade, assim, é uma coisa... Desafios. E eu sou movida a desafios, né? Então, eu ainda hoje, as minhas clientes vão estar olhando, eu peço 1000 desculpas, porque eu tenho um grande problema em, assim, entregar as coisas na data. Muitos problemas, vocês não têm noção. Muitos conflitos com isso, né? Tem que, né? A gente tá aqui, eu tô colocando. Claro! Então, eu digo que eu E sou não é só o seu, forte, e não é só o seu. Isso não é só você, não acontece só com você. Acho que toda artesã tem essa dificuldade. Sim, são as dores. Mas eu vou contar uma coisa assim pra vocês. Eu tenho um amor por cada peça que eu faço. Exatamente. Porque assim, eu amo fazer peça personalizada. Porque assim, eu gosto de ouvir a história da pessoa, o que ela quer. E a partir daí, você eu crio cria em cima. Eu crio. Hoje eu trouxe 2 peças para as alunas verem. É um projeto de porta-caderneta. Uma coisa simples? É uma coisa simples. Só que o tema é Alice. Então eu coloquei brilho, eu coloquei aviamento, que são as bolinhas. Porque é um mundo encantado da Alice. O outro é Homem-Aranha. E aí eu fiz um fechamento com elástico, pensando de quando faz o pulso que o Homem-Aranha joga, entendeu? Então, assim, eu gosto disso. Podia ter feito um fechamento igual dos dois? Podia. Mas, assim, o personalizar... então, é isso que faz com que você venda. Então, entendeu? A minha, assim, é isso. Então, e eu amo trabalhar dessa forma. Isso leva tempo, porque tem dia que eu não consigo pensar nesse diferencial. Claro. Tem dia que não sai. Porque isso é criatividade, gente. A criatividade não é que nem uma matemática que você faz isso e vai. A criatividade, cara, eu trabalho também muito com a criatividade. Tem dias, às vezes semanas, que a gente fala que a gente tá naquela... Como que fala? Eu esqueci o nome. Que tem até nome pra isso, que a gente tá naquela zona que não tá conseguindo ter ideia de nada, criar nada. Não vai. E não adianta forçar, não vai. Bizarro. Eu vivo nisso. Eu também. E quando eu tô estressada, a coisa não flui. Aí, às vezes, eu tô dormindo, de madrugada. Gente, já sei. Nossa, eu levanto e vou lá e anoto. Falei, agora eu já tem sei. Que deixar um bloquinho no criado mudo ali pra... E é muito engraçado. Pelo menos eu acho que, no geral, quem trabalha com isso é assim. O meu emocional tá muito ligado a isso. Se eu tô numa fase meio difícil, um dia que foi ruim, uma semana, uma notícia que mexeu comigo, gente, responde diretamente a minha criatividade e o meu trabalho. Claro. Então, vai. É impressionante. Tem tudo a ver com o emocional, né? Muito.
tudo, tem tudo a ver com o emocional. Mas... E aí a gente Trabalho criativo depende disso. Depende disso. E aí o meu é criativo, assim, acho que 99%. Com certeza. O meu, assim, eu tenho dificuldade de trabalhar com grandes E quantidades. também não é assim, você vai. Aquela Sim, coisa também de. começa a fazer tudo igual, aí dá. Você Então, começa a eu não tenho produzir, aí prazer. vem, acontece aquela. Mas olha, que legal, eu posso fazer isso, eu posso. Porque vai acontecendo também você durante começa a a fazer uma produção, coisa, não é? Ai, muito, muito. E se você tem que fazer sempre a mesma coisa, uma coisa É repetitiva, muito chato tem isso. algo, não quero mais. Então, isso não é o meu perfil. Nem o meu. Eu posso fazer 10 peças, mas eu vou te contar que pelo menos, acho que 2 saem iguais. 2 em 2. Máximo. Porque eu tenho que colocar um detalhe, eu ponho um botão diferente, eu ponho um cursor diferente, eu ponho um aviamento diferente. E eu passo isso para as minhas alunas. Porque quando eu dou aula, o projeto pode ser o mesmo. Mas sempre eu acabo dando um toque diferente. Nunca acaba igual. Não. Então, Nunca não acaba. Eu vejo mas pelas isso minhas é um aulas encanto. também. Artesanal, Isso que é gente. gostoso. Então, Exato, eu a gente acho. sabe que a peça, a minha, pode ser o mesmo projeto, mas a peça que eu vou ter e que ela vai ter não é a mesma. Nunca Não, vai não, ser totalmente igual. Eu diferente. acho Nunca que vai isso é ser igual. encantador. A costura, É, né? o O artesanato. O artesanato, é o artesanal que faz É. isso, né? É bem Mas legal. hoje em dia tem, assim, acho que quem está acostumado a trabalhar por produção, né? Porque o artesanato, hoje, ele está indo, tá indo por um lado que as pessoas fazem produção. Sim. E tem pessoas que fazem peças artesanais, porém todas as peças iguaizinhas. Elas têm o prazer disso. Sim. Né? De repetir errado. aquela. Né? Não tá exatamente, não tá errado. É de cada um mesmo, né? É mesmo a personalidade de exato. cada uma, É. né? Quem vai trabalhando, quem vai se desenvolvendo dessa forma. Exatamente. Eu Não não, tem eu isso, não tem trabalho certo com nada. isso, eu não faço, eu não costuro para vender, encomenda, nada disso. E é só para mim ou para dar de É presente. difícil é. conseguir qualquer encomenda com essa aqui. Eu Mas- peço, não vem. Mas eu não gosto mesmo de repetir. Às vezes você tem que fazer, vou fazer meia dúzia para dar de lembrancinha no Natal para as meninas da família. Já começo a fazer animadinha, primeira, segunda, terceira, quarta, já desanima. Já não quero. Já enche o saco, é tudo igual, muito chato, não é? Eu gosto de fazer coisas verdade, eu diferentes, concordo. não é Mas legal. mesmo o modelo, você gosta de fazer modelos diferentes? Tudo diferente. Completamente Então, diferente. não, nada de ficar repetindo, Não é só nada. mudar a estampa, né? Não, não. É o Eu acho muito desafio chato do ficar fazendo projeto. aquela mesma coisa. Quero fazer outra coisa. Estava fazendo um porta óculos, aí resolvi mudar para uma necessaire. Você gosta de mudar os projetos mesmo. Totalmente, totalmente. Voltando, e você? Você não lembra mais a pergunta? Acho que como é? Não, eu. também não me lembro qual que era a pergunta. Peraí. Eu respondi certo. Não lembro. Não, é normal a gente dar uma devagada. Ai, muito. Eu tenho essa... O que te levou a querer empreender? Você e o papai na época, né? O que fez? Então, foi mesmo Ter seu próprio oportunidade, poder ter o meu próprio horário, poder levar meus filhos comigo, poder continuar com os cuidados que eu tinha com eles e estar fazendo alguma coisa. Foi por isso. Começou exatamente por isso. Eu quis ser autônoma para poder trabalhar e continuar cuidando dos filhos. Acho que é muito o que acontece dentro do... Eu acho que sim. Principalmente na área do artesanato. Acho que a maioria é assim. E principalmente as mulheres. É. Ou é pra ter essa autonomia, ou também pra ajudar dentro de casa. Também, né? Que a pessoa é uma dona de casa e quer ter o seu próprio dinheirinho e aí quer começar assim. Mas é o que leva mesmo muitas mulheres a querer começar a entrar nesse ramo. Então, eu acho que quando a gente fala, né, dessa questão do empreender em casa, ou, né, que a gente estava comentando, então assim, quando você está em casa, então é fácil para o marido ou para outras pessoas avaliarem e falar, mas se você está trabalhando em casa, por que você não faz tal coisa? Por que não faz? Faz isso, faz aquilo. Eles não levam a sério, Não. né? Então isso é uma coisa
que se você realmente, até a artesã ou a pessoa não realmente não se olhar e não definir realmente aquilo que ela quer, fica difícil. E ela Se também- respeitar, Se né? respeitar, Se porque respeitar. aconteceu isso comigo. E Então, acreditar e também. acreditar em si, porque É. o outro, em primeiro lugar, você tem que acreditar em si, É. né? Porque comigo, eu realmente coloquei uma rotina e tenho até hoje. Então, eu me arrumo, não é porque eu tô na minha casa. Então, eu me arrumo, eu troco de roupa. Isso é muito importante. É. Então, eu me posiciono desta forma. estou trabalhando. Né? Eu estou trabalhando. Então, É. eu tenho o quarto, que é o meu ateliê. Então, eu entro, sei lá, 8, 9 horas e tal, e vou até um certo horário trabalhando ali. Saio, vou almoçar, volto, ajeito a cozinha, corro, vou voltar, trabalho. Então, eu tenho esse horário. É E eu sempre importante. fui muito É rigorosa. uma com rotina isso. E se você Eu não tenho essa séria. vontade. É. Uma rotina séria. Séria. Se você eu não tenho. respeitar, se nem você eu tenho, respeitar, quem mais vai respeitar? É, exatamente. Você Isso tem faz que toda se a impor, diferença. né? É. Eu acho que a mulher que trabalha em casa e trabalha também precisa acreditar e fazer isso por ela, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela, né? Eu costumo falar muito isso para algumas alunas, né? Porque algumas falam, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer isso, faço aquilo, né? Faço isso, faço aquilo, meu marido não deixa, meu filho... Falou, não, primeiro você. Então, Exato. você tem que realmente ter um compromisso com você, com a sua costura, com aquilo que te faz feliz. Porque se você, independente de empreender ou não, porque é assim que começa, É. né? Mesmo você fazendo por uma distração, porque aquilo te faz feliz, porque hoje a costura, hoje tem a costura terapia. É, Que as é uma alunas que têm terapia. muito isso. Sim. Então, mas ela só vai se tornar terapia se você mesmo, né? É. Você precisa. Porque ninguém vai pôr isso como uma prioridade se você... Né? Além de você que tem que pôr isso como uma você que prioridade. precisa colocar. Então tem que começar em você, né? Então isso é extremamente importante e também é uma das, né, dos pré-requisitos aí que a gente fala do empreendedorismo. É. Né? Tem que ter a conta. Você tem que se colocar realmente nessa posição. Tem que levar pra a sério, né? Você tem que levar a sério. Senão a coisa não flui, né? Não. Isso aí. Bom, vamos para a próxima pergunta. Eu vou selecionar, como são várias, vou selecionar as mais interessantes. Porque teve no nosso papo, Já a foi. gente já respondeu muita pergunta só na conversa, né? Mas essa eu acho legal. Vocês já foram desrespeitadas como donas ou sócias da empresa de vocês por serem mulheres? Assim, por exemplo, alguém chegar e duvidar que você é a dona ou da sua capacidade, ou cliente, ou fornecedor, alguma história, alguma coisa já aconteceu com vocês? Não, comigo não. Não, né? Não, mas eu acho que também, Aline, isso que você está falando, tem muito a ver com o seu posicionamento. Eu falei, Né? eu falei Olha, isso. Porque no tempo que eu tinha o espaço no shopping, eu tinha no vidro, né? Esqueci, Na vitrine. Eu já tinha uma máquina, então a pessoa passava pela loja, ela me via costurando. Então isso chamava atenção e muita gente entrava para perguntar, mas é você que faz as peças? Isso é você que... Eu falei, não, sou eu. Então a pessoa via eu trabalhando, perguntava das peças, o que às vezes, quando quanto artesã, quando você vai mostrar o seu trabalho, às vezes não seria um preconceito, mas as pessoas às vezes querem entender se é realmente você que faz. Que tá então, fazendo às vezes aquilo, né? pergunta uma coisa ou outra quando você está na loja e quando aconteceu isso comigo, né? Mas eu acho que não era uma certa desconfiança, mas e sim se eu entendia realmente do que eu estava fazendo. Tá. A curiosidade, Como às vezes, acontece também, né? mesmo como aula, né? É. Muitas pessoas entram em contato comigo para saber sobre a aula e tal, e aí elas me questionam algumas coisas. Mas eu acho que isso não é mais uma curiosidade e saber até que ponto vem o meu conhecimento. Para aula, sim, né? Elas querem saber se você tem competência para Isso, ensinar, né? exatamente, Mas o preconceito, eu acho que com relação à nossa... a parte do artesão, Eu acho que nem tanto não, porque né? é um mercado muito feminino. Então, eu acho que tem muito um mercado isso, muito né? feminino. Para quem veio da indústria automobilística, quero perguntar de você. que já né, me deparei há muitos anos com isso. Aí entrei dentro dessa área que é muito feminina, tem a grande maioria é mulher.
Não senti nenhum tipo Mas de preconceito, nunca nem aconteceu com fornecedor. Você, por exemplo, você tá conversando, eles sabiam que os dois donos do Dedal era você e o papai. E aí você tava negociando, aí ele falava, você não quer conversar com seu marido? Ou, deixa eu falar com seu marido. Nunca aconteceu? Pode ser que tenha algumas vezes que tenha acontecido na parte da negociação, sim. Na hora de negociar. Não, mas do tipo, não, mas não, isso é uma coisa muito embutida, né? É Exatamente. que a gente vai... Só que você tem essa... exatamente, acho que é uma Você tem uma postura postura mesmo. muito... Severa? Não. Imponente. Você mas tem eu uma acho- postura. Então, Ela, a gente vai com ela um é jeitinho brava. pra mostrar. A gente mostra que a gente sabe o que tá falando, Exato. sabe o que tá Não, fazendo. exatamente, E a pessoa entende que você tem domínio daquilo e acaba te respeitando Eu e já te ouvindo. senti isso, mas eu acho que não é por ser mulher só. Talvez isso dá uma aumentada, uma dificultada, mas eu sinto mais pela minha idade, muitas vezes. Exatamente. Eu já não era tão jovem. Né? Eu tenho 30, que já é uma pessoa jovem pra ser dona de um comércio, e eu sei que eu tenho cara de mais nova. Então, muitas vezes... E faz tempo que você começou também. Sim, faz muitos anos que eu tô no Dedal. Conheço muito do Dedal. Mas já aconteceu muito dos clientes, com cliente, fornecedor não, porque na verdade os fornecedores me conhecem da sua época, então é diferente, mas com cliente sim. De às vezes acontecer algum problema aqui com o cliente da loja e as meninas me chamarem pra resolver, quero falar com o dono, aí chega essa pessoa. Oi, tudo bem? Eu só quero falar com o dono. Sou eu. A pessoa faz uma cara de interrogação. E isso acaba também me deixando muito apreensiva nessas horas. Segura, eu tento né? ficar séria, né? Não é de barraco, mas passar a seriedade pro que precisa. E eu fico nervosa, que eu fico, gente, minha voz vai sair tremendo a qualquer instante aqui. Tão nervosa que eu fico, porque eu fico imaginando. Mas eu acho que é muito mais pela idade. Vem um senhor que tem idade pra ser meu pai, falando comigo de igual para igual, e deve pensar assim, o que essa menina tá querendo falar comigo? Então, isso eu já senti bastante. Mas eu acho que eu vou... pela idade. Eu acho que sim, porque assim, sim. pensando do lado do cliente, né? Então, quando você vem uma loja grande, um espaço desse, com tudo isso, você vem... Que olhando uma menina, né? E aí você fala, nossa, mas... Será que é mesmo? Né? Então, será que ela vai conseguir resolver meu problema? É uma situação nova também para esse cliente. Sim. Né? Para os dois lados, né? Você fica meio... porque visualmente você é mesmo, né? A gente não sabe a bagagem que tem. Mas olhando, é uma menina, né? O que ela quer aqui, né? Exato. E até isso que eu penso quando eu vou falar, assim, o que ele deve estar pensando, olhando pra minha cara, pensando como ela vai resolver meu problema. Ela nasceu dentro da loja praticamente. Sim, com certeza. Isso. Exatamente. Então, sabe muitas tudo, vezes né? eu resolvo. Claro. Ela vai resolver. Mas é curioso. E, bom, vamos para a próxima pergunta então, que eu vou ver que seja interessante. Concorrência não, educação não vou falar. A gente até falou, né? Concorrência a gente até falou. Você precisa estar, né? Tá, essa aqui você responde primeiro. Você precisa estudar marketing ou administração para conseguir empreender? Eu acho que tem pessoas que têm isso já naturalmente, né? Já é nato da pessoa, ela já vem com aquela... Nasce com ela, mas que se você tiver essa bagagem de administração e marketing, ajuda muito, que cai dentro daquilo que você está falando, que te ajuda a organizar, a entender melhor, entender o mercado. Como fazer uma faculdade disso. Não precisa. Não. Eu não acredito. Mas, não precisa, mas ajuda. Não, mãe, porque eu acho que... Vamos ver se a Gi concorda. Por exemplo, todas as artesãs, elas têm que fazer uma faculdade de administração para empreender? Ou os designers que desenvolvem sua coleção de algum produto? Porque um artesão não é nada além do que um designer que está desenvolvendo. Ele tem que estudar sim, tem que saber, mas ele pode muito bem em algum momento contratar uma contabilidade para fazer esse serviço. Ele tem claro que saber, mas acho que fazer uma faculdade,
uma graduação disso. Eu não acho que tem uma necessidade tão grande, sabe? Para o artesão, Acho que para que uma tá loja eu acredito que então, sim. eu tô falando da minha experiência, tá? acho que pra Como, uma loja, como uma como lojista, Dedal, sim. exatamente. Isso me ajudou muito, Sim. né? Me ajudou muito, muito. Agora, pro artesão, ele até se perde também, Sim. mas ele consegue e vai em eu frente acho e aí ele Eu acho que assim, desenvolve. para você empreender numa loja, ou seja, uma loja, numa Comércio, indústria, comércio, o que for, você tem que ter um conhecimento mínimo de tudo aquilo que você vai precisar. Exato, concordo. Tá? Claro que hoje em dia você tem muitos recursos, Tem muitas você tem muitos ferramentas cursos, hoje, tem muitas né, ferramentas rápidos de de fácil entendimento. E se você é uma pessoa que tem a possibilidade de contratar, você pode contratar uma equipe, Exato. né? Mas claro, você tem que entender um pouco para que você possa gerenciar tudo isso. E porque não é Isso, só né? você, quando você monta uma empresa, não é você só você tem funcionários, Claro, você tem encargos, que são, a nossa tributação é absurda, né? Então, para entender isso, não dá para entender. Se você não for um contador muito bom, você não vai entender. não. Então, mas você tem que ter uma noção. Uma empresa, você não abre assim vou abrir, por isso que se abre e se fecha tanta empresa, eu Isso, acredito. exatamente, Que as pessoas abrem com aquele sonho, com aquele ideal, cheio de boas intenções, com muita vontade de trabalhar, mas sem essa base. E é muito difícil conseguir exatamente, levar sem essa base. Eu acho que sim. E trazendo para o artesanato também tem muito isso, né? Porque você Claro. começa em casa, você começa Mas lá no seu exatamente, ateliê, mas aí você já quando vai começa, sentindo, então, vai crescendo, exatamente. buscando Você isso. tem algumas ferramentas que você pode sim se organizar internamente. Mas se você realmente tem a intenção de crescer, né, de ter uma indústria não, mas assim, de ter um artesanato mais elaborado, ter um ateliê mais elaborado, se você realmente negócio quer maior, produzir, quer vendas grandes, você tem que ter. Sim. Aí você tem que procurar ferramentas e tem que muitas vezes ter os departamentos Exato. e ter as pessoas certas que faz cada um Eu acho dentro que- daquilo. é. Né? Que nem o marketing. Hoje eu não sou nenhum, né? Não tô grande assim, mas eu vi a necessidade de contratar, eu tenho uma pessoa que faz toda essa parte para mim, de divulgação, do Instagram, né? Na parte toda de social media que eles fazem, e a parte de marketing, né? Que ela que faz toda essa parte para mim. Então precisa realmente. Precisa. Né? E Mas tem que ter um conhecimento básico? Tem, hoje a gente tem. Mas você tem que ter uma pessoa que realmente entenda do que está fazendo para poder te dar todo esse respaldo. Eu acho que assim, então, a conclusão que eu tiro desse papo, resumindo, pra começar, talvez não, depende do tamanho que você quer ter, né? Isso, exatamente. Como Depende do tamanho que você tá artesão, começando, né? exato. Você tá começando como uma artesã, então não. Mas em algum momento você vai se deparar com esse problema e você vai ter que resolver. Sim. E se você quer, aqui já tá com um olhar mais pra uma loja, uma coisa já maior, aí é essencial. Mas veja bem, eu conheço muitas pessoas que não tiveram começaram com essa bagagem e estão foram muito bem sucedidos sem ter feito nenhum tipo de graduação. Conheço várias pessoas, né? Eu acho que, como eu falei, ajuda muito, mas não é imprescindível. Sim. Tá? Não é imprescindível. Mas aí depois de um tempo ela vai isso também acontecia, eu acho que mais no passado. Hoje em dia, o mercado é muito exigente. Você não começa, você não cresce do nada, assim, sem se dedicar demais, sem se programar, se organizar. Você precisa muito mais do que há alguns anos atrás. Sim, sim. O mercado está muito mais difícil de exigente. crescer do que antes, né? Porque tem muita gente em todos os setores, né? Exato. Muita gente empreendendo em todos os setores. Também. Né? Então, isso que você está comentando, eu acho que tem mesmo, porque e cada pessoa, ela tem uma facilidade numa área.
Então, aonde você tem mais facilidade, você vai se dispor Exatamente. e vai embora e vai Exatamente. caminhar. Vai chegar num determinado momento, e hoje a gente também tem muitas ferramentas na internet. Tem. Então você pode Te ajuda estudar, muito isso, exatamente. Você pode estudar muito. Então quem tem a sede de estudar, vai indo, vai se Sim, organizando. exatamente. Quando você vê, você já montou todo o seu esquema, É sim. né? Bom, vamos lá. Aqui é uma outra pergunta. Essa é mais pra Gi. Quando a encomenda não agrada a cliente, o que fazer? É prejuízo? Já aconteceu isso com você? Olha, eu já tive prejuízo, sim, mas não de a encomenda real não agradar. Mas no começo eu acabava fechando uma encomenda e não pedia sinal. Então pagava na entrega. Tá. Então já aconteceu de eu entregar a peça ou de eu terminar a peça e a pessoa não vir buscar. Tá? Então isso já aconteceu de eu terminar a peça, entregar para a pessoa que às vezes eu conheço, e vai acertar e não me acertou, então eu fiquei sem a peça e sem o valor. Mas assim, de eu entregar e a pessoa não gostar, eu acho que eu vou te falar, nesses 10 anos que eu estou trabalhando, acho que só teve uma pessoa. E o que você faz? O que você faria se isso acontecesse? Olha, eu fico, vou te falar que... Devastada, eu imagino. Eu vou te falar que eu não lembro o que eu fiz. Não lembro, de verdade. Mas assim, como eu faço muito a peça pensando na pessoa, então eu não tive assim, acho que eu tive realmente acho que só tive uma pessoa. Mas não faz muito tempo, eu fiz umas peças simples de bebê, e quando eu fui entregar para a pessoa, eu acho que o viés, a cor do viés que eu fiz a peça não estava do agrado da pessoa. Tá. E aí a pessoa ela falou, mas eu não estava pensando de ser essa cor. Aí na hora, eu falei assim, não, mas aí aquilo, né? Eu falei, não, mas olha, eu escolhi essa cor porque faz parte, dentro do contexto, ela combina assim com isso, com aquilo e tal, não sei o que. A pessoa falou, mas sabe que você tem razão? Ai, que verdade, bom. tem razão. Então, acho que assim... Às vezes é uma questão da pessoa... de cintura. de você mostrar para a pessoa que aquilo realmente tá correto. E ela que não conseguiu ver, né? Porque eu acho que o lidar com as pessoas, como eu já faço isso há muito tempo, eu tenho muito jogo de cintura, né? E eu tenho muito, isso até comento com as alunas mesmo. Às vezes elas falam, mas isso aqui não ficou muito assim, e o que eu vou... Falei, gente, você assim, olha só, veja esse detalhe que com esse aqui que combinou com aquele que virou aqui. E aí ela, mas sabe que você tem razão? Verdade. Então, eu acho que eu tive uma vez que eu fiquei, acho que a pessoa me deixou... mas eu não lembro, de verdade, eu lembro que eu fiquei decepcionada naquele momento, mas não sei te responder. E essa aconteceu agora há pouco tempo, mas eu virei a coisa. E você tentaria... então tá, não gostei, não quero, não vou levar. Se acontecesse. Você tentaria... Aí você falaria, tá bom... E aí você ficaria com essa peça pra você? Tentaria repassar? Olha, assim, pra mim a prioridade é a pessoa estar 100% assim, feliz com a peça. Então, se a pessoa realmente não gostar da peça, eu sou capaz de fazer uma peça nova. Eu fico com aquela peça e refaço e proponho. Tá. Porque pra mim, o cliente, assim, ele tem que ficar 100% feliz. Tá. Porque o cliente feliz me faz feliz. Sim. Porque o cliente feliz compra de novo, né? Entendeu? Eu tenho, assim, eu vou te falar que hoje eu não tenho tantos clientes novos, muitos, mas eu tenho clientes que são fiéis, que o tempo todo estão né, assim, fazendo encomendas. Fazendo encomenda. Então, para mim, isso é essencial. O cliente, ele tem que estar satisfeito. Tá. Para mim, isso não tem. Tá certo. Vamos pra próxima. Bom, tem uma dúvida que várias perguntas sobre esse assunto. Precificação. Tem mesmo. E aí as duas podem falar a respeito de precificação.
Porque a precificação de um produto pronto, que é o caso do Dedal, é completamente diferente da precificação de um produto manual. E acho que vale a pena a gente falar um pouco dos dois. Aí cai Na administração. na administração. Sim. Porque você tem que ter um conhecimento do seu custo fixo. Isso mesmo. O que é custo fixo? O que é um custo fixo? É também complicado de você. É uma coisa meio intangível assim, mas não é tão intangível, vai. Você tem que ter, saber o quanto você paga de aluguel, o quanto você gasta com seus funcionários, o quanto você gasta de água, de energia, o que é meio intangível. Quanto vale o seu tempo? Aquele tempo que você está ali dedicando àquele seu negócio, está valendo a pena? Se você fosse fazer outra coisa, será que você não estaria ganhando mais do que aquilo? Então, tudo isso tem que colocar na ponta do lápis para saber se aquilo lá vai valer a pena e quanto que custa, quanto custa aquilo para você. Então, é bastante complicado. Acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Mas fala um pouco mais, se você fosse explicar uma regrinha, o que você faz mais ou menos quando você vai fazer... Então tem esse custo, você tem o preço do produto que você pagou. Paguei R$5 nesse copinho. Mas não é tão simples assim, aí você tem que ver a concorrência. Sim. E hoje a concorrência, ela é muito ampla, porque tem a internet aí, aberta, né? E a internet, ela põe você abre lá, você vê um copinho aqui que custa R$5 e esse que custa R$20. A fotografia é linda, maravilhosa e os dois são iguais. Mas e a qualidade de cada um deles? Esse copinho pode pesar 3 gramas e esse copinho pode pesar 20 gramas. Tem muito mais material ali, então por isso que ele é mais caro. Aí também entra o teu problema, né? Mas eu quero tirar mais de você. Você tá fugindo. Na realidade, eu entendo assim, ó. Eu quero acho que o que a Aline está falando, vamos pensar, no produto, no custo do produto de um novelo de lã, sei lá, que você comprou. E aí, para você vender, porque aí, no meu caso, eu vou precisar da matéria-prima para fazer meu produto. Agora você não. Então, o que eu somo são todos esses custos mas e encargos. No seu caso, sem encargo. Quanto que você coloca de lucro? Ou seja, a gente sabe que cada produto a gente põe uma margem. Isso é muito variável. Sim, é muito mas variável. É isso, eu quero saber porque... o que você tem. Então é isso que você falou. O custo fixo, que é a luz, mais a minha hora de trabalho, mais aí o preço final. É mais ou menos isso que eu tava tentando tirar de você, entendeu? Não quero que você fale qual, eu pego e faço vezes 5. Não adianta. E não é desse jeito, porque mesmo a gente tendo o produto pronto, comprando o produto, eu não vou trabalhar com ele, mas muitas vezes a gente transforma esse produto. Por exemplo, eu compro uma peça de fita e vendo essa peça picadinha. Então, para eu vender uma peça, você vai, quero uma peça de fita, pega e leva. Eu quero 30 centímetros da fita. Aí eu vou precisar de uma funcionária, que ela vai lá medir, ela vai ter que cortar. Na realidade, você tem o custo fixo, você tem o custo variável. Nesse custo variável, tem o salário do seu funcionário, exatamente, o tempo do seu funcionário. Isso. Né? Você tem que dividir o seu custo de embalagem. Exatamente. O tempo que ele cortou, a questão do material que ele está usando. Né? Então, e tem o custo, exatamente, tem muitas coisas que tem o custo da embalagem. Eu compro um pacote de sei lá, o que a gente embala aqui. Miçanga. Um pacote de miçanga. Elas têm que ou contar a bolinha, é contado ali, uma a uma, às vezes pacotes de milhares, ou por grama, né? Mas tem coisas que são contadas ainda, e tem coisas por grama. E tem algumas coisas que o que está indo lá dentro é mais barato do que a embalagem. Mas o cliente, ele não quer aquele pacote. Eu sei que se eu pôr aquele pacote, não vou satisfazer o cliente. Ele quer aquele pouquinho, que custa mais caro do que a embalagem. Muitas coisas a gente tem para atender o cliente.
mas que não, realmente É, o na custo não vale a verdade, não. pena. Não. É o que você tá Aí falando, eu não vale a Porque pena. aquilo leva o cliente a comprar Mas outras o que a coisas. gente faz hoje, quando é alguma coisa muito barata, que hoje a gente tem nas nossas embalagens, é um padrão de solapa, com uma etiqueta diferenciada, a gente não põe nada que seja mais barato do que a embalagem, aí a gente aumenta a quantidade. Tem um mínimo pro É cliente que poder hoje levar. eles já embalam. Eu ainda vendia a unidade. Eu vendia assim, eu quero um ganchinho, por exemplo, uma argolinha de sutiã que quebrou. Aí a funcionária aí pegava o pacote e vendia uma argolinha. Mas aí, Beth, olha que legal isso que você colocou, né? Porque antigamente você tinha essa visão. Mudou Aí muito. trouxe, né, a modernidade, o desenvolvimento, o olhar mais jovem, né? Toda essa questão mesmo desse tempo de crescimento. São 30 anos quase, né? Exatamente. São Então, 30 quer dizer, anos. o olhar deles é o que ela comentou. Então, quer dizer, o que era vendido unidade, hoje vocês têm embalagem, hoje você tem... Então, para alcançar o custo, para alcançar tudo isso, então, vai ser o pacote. Né? Então, Não vai ser um pacote que a gente compra no atacado. Sim. Mas vai ser um pacotinho. É. Uma quantidade mínima. A gente não vai vender mais um par de olho de amigurumi, por exemplo. A gente vende lá 6 pares, né? Então, assim, é o crescimento. Exatamente. Então, e tudo isso vai mudando no custo. Ao longo do tempo, isso foi mudando também, né? Eu tinha um custo fixo X, hoje é um custo fixo Y, e a coisa vai mudando também. Na verdade, essa mudança veio para o produto final. Mas o começo, que é o seu fixo, o seu variável, ele continua. Essa formulinha, essa fórmula, na realidade, ela continua. Sim. Que tem a ver comigo também, no meu produto. Porque eu também preciso saber o meu custo fixo. Então, eu tô na minha casa. Então, eu tô na minha casa, eu não pago aluguel hoje, né? Mas eu tenho, sim, uma parte de luz, uma parte de internet. Né? Então, eu tenho que ter isso nos meus custos fixos, eu tenho que ter os meus custos variáveis, que é a questão de gasto que eu tenho, a questão do meu DAS e tal. Tenho a questão da minha matéria-prima, o custo da minha matéria-prima. Tenho que colocar o tempo, então eu tenho que calcular o meu tempo. Quanto custa a sua hora? Quanto custa a sua hora? Né? Que entra aí, digamos, o que eu quero receber de salário, né? Então, tudo isso entra para eu ter o meu produto final. Então, eu tenho hoje, né, tenho peças que se eu colocar na ponta do lápis, ela sairia X valor. Só que a hora que eu vou ver... Então, aí cai um pouquinho no copo que a sua mãe estava falando, tá? Sim, então, assim, de repente eu faço uma peça que o custo dela, real, deveria ser R$60, tá? Mas, se eu vou ver a peça, eu olho aquela peça e falo, gente, eu não posso vender 60. Porque é muito caro para vender R$60. Porque dependendo da peça, né, é caro. Depende do material que você usou. E aí eu tenho que diminuir meu lucro. Tá? Sim. Tem peças. A gente tem. Tem muito disso. Meu custo, né? Tem peças. Seu custo não, ele não diminui seu custo. Não, você pode diminuir o seu lucro. É verdade, diminui meu lucro. Tem peças que são muito mais apresentáveis e o meu custo é baixo, então eu consigo aumentar o meu lucro. E tem peça até que não vale a pena para você fazer, né? Com certeza. Então, no meu caso, eu vou te falar que assim, como eu não... Quem trabalha por produção, ela consegue muito, às vezes, baixar o custo, porque ela faz muito do mesmo, então ela consegue baixar o custo, porque ela alcança lá o objetivo dela muito rápido. No meu caso, não, porque como as peças são personalizadas, e assim, a mesma peça de diferente terminação. A variedade ela custa muito. Então, se você comprar tudo igual, também fica muito mais barato. Claro, até a hora de comprar. Se você, eu vou comprar 100 zíperes da mesma cor. Aí você vai lá e compra um pacote que fica muito mais barato. Agora eu vou lá no atacado, vou comprar 10 zíperes dessa cor, mas vou comprar 3 desse. O preço muda totalmente também. Então, o meu lucro, às vezes, nem é tão alto por conta disso, tá? Porque as minhas peças, às vezes, na hora de eu fazer a questão do custo-benefício com relação a tempos de hora, né?
Então, às vezes, eu demoro muito tempo para fazer uma peça só. Por conta do quê? Desses detalhes que eu tô falando para você. Então, uma peça que às vezes poderia demorar 3 horas, às vezes demora 3 dias para eu terminar. Então, eu não levo... Eu, no meu caso, não sou rigorosa. Por conta dessas minhas... Né, desses detalhes, dessa peculiaridade, né, que é as minhas peças, entendeu? Então, varia um pouco. Eu tenho, sim, o mínimo, né? Tenho o preço de todos, tenho o cálculo de tudo. E eu sei, hoje, as clientes que me procuram, provavelmente, vou te dizer que quase 90% não vem pelo preço, mas vem pelo diferencial da peça. Já te conhece, sabe a qualidade daquilo, sabe né? Da qualidade. Isso custa também. E assim, nossa, cliente muito. Que me procura, O tempo que você leva é às muito vezes maior. Pergunta, mas qual é o preço? Qual é o valor? Né? Porque tem muita diferença, preço e valor. Tá? Então, eu sou muito tranquila de explicar de questão de preço e de valor, né? Por conta das minhas peças. E desconto, né? Você não falou, mas eu vou falar, tá? Assim, eu não costumo dar desconto. Eu não trabalho com desconto, porque eu sei muito bem valorizar o meu trabalho, né? Eu vou te falar que eu sou capaz, né? Como as minhas clientes são sempre, a maioria repetitivas, né? Sempre fazem mais pedidos, então eu costumo fazer mimos, então faço às vezes sempre um mimo e entrego, eu mesma dou desconto às vezes, então é um X, não, mas já dou o meu desconto para ela, porque é assim que eu trabalho, né? Porque quando você pede, é X, mas está muito caro essa peça, você não faz por tanto? Eu digo para você que isso é desvalorizar o trabalho do artesão. Tá? Diferente, às ninguém vezes... pode dar o preço do seu trabalho. Não. Diferente quando você vai comprar um copo, que é um produto, tá? Então você fala, mas é indústria. Então, é máquina que fez. Então, às vezes você chora um descontinho ou outro, mas é por isso. Agora, um produto artesanal é muito triste. Quando você se depara com uma pessoa e fala, nossa, mas tá muito caro, você não faz um descontinho? E deixa eu te perguntar, e até que eu pensei nisso agora. Eu trabalho com joia, eu sou designer de joia. E é um tipo de artesanato, joalheria artesanal. As joias que eu faço são 100% à mão. Desde o derreter o metal, soldar, lixar, polir, tudo é manual. Quantas vezes eu me deparei com medo de dar... Eu faço mais por hobby, eu faço normalmente para as pessoas que eu conheço, até por conta... A demanda que a loja me dá hoje é muito grande, eu não consigo trabalhar com as joias, né? Então, quando alguém me procura, eu acabo fazendo para uma pessoa conhecida, um amigo que vai pedir a namorada... Você mais dá de presente do que... Ela mais dá de presente do que vende. Me procuram e eu fico com receio de dar, até para as pessoas que não são tão íntimas, de dar meu preço... Por quê? Aí eu vou chegar na pergunta. Porque às vezes as pessoas acham que comprando de mim que faço... é mais barato do que comprar numa loja do shopping. E é o oposto. Se você compra um negócio de mim, meu, que eu passei horas e horas fazendo, que é único, que ninguém vai ter um trabalho igual aquele, é muito mais caro do que um negócio feito em linha de produção dentro de uma fábrica. É a mesma coisa que você comparar com uma roupa feita por uma costureira. E as peças da Gi. E uma peça que você comprou numa loja pronta. Exato. Né? Ou então uma bolsa que você compra numa lojinha da esquina e uma bolsa, uma necessaire que a Gi faz, cheia de compartimentos. Diferente. Atendendo a todas as suas necessidades. Você já sentiu isso? Que as pessoas acham que vai ser mais barato de você mandar fazer do que... Então, no começo eu já senti. Mas é muito do seu posicionamento, de como você se enxerga. Porque lembra lá atrás que eu falei pra você que quando eu comecei a costurar, as pessoas já começaram a comprar de mim. E eu nunca tive assim, eu nunca tive receio de colocar preço na minha peça. E quando você vai dar o preço, ou quando a pessoa te pergunta, quanto é? Aí você fala, então, né? Eu tenho a impressão que eu tenho que educar o cliente quando eu vou dar o meu preço. Então, mas você tem mesmo. Tem, eu acho que tem. Você precisa mesmo, entendeu? Porque quando você começa a ficar com muitos dedos,
você já passa isso para o seu cliente. Você tem que mostrar para ele Então, o que aquilo, como foi feito aquilo, o valor daquilo, né? Não é? Entendeu? Na hora quando você está falando, que você estava explicando para nós, é exatamente, só que assim, você tem que internalizar isso. Então, quando você começa a falar, né, você já vai, que nem eu estava comentando, volta um pouquinho com a aluna, né, que ela me perguntou, ela fez umas peças e ela me perguntou, eu vou cobrar, né, eu cobro, tal, a gente chegou num preço, e ela falou, nossa, mas esse preço, acho que foi R$40 que eu falei para ela, ela falou, nossa, mas esse preço, eu falei, você pagaria R$40? Aí ela olhou para mim assim, ela não me respondeu, eu falei, então, você tem que pagar o preço primeiro, porque aí você vai explicar para o seu cliente, olha, o preço é X, mas olha, eu pensei assim, eu fiz assim, olha, você está usando uma estruturação, você está usando um bordado, então eu estou pagando o bordado, eu estou fazendo, Aí ela, é verdade. Você entende? Então, assim, se eu pago, eu consigo vender. Porque se eu pago, eu não sei se eu pagaria, pronto. Esse é o grande medo das, assim, esse que eu comentei, perguntei se você teve. É muito medo das artesãs que eu percebo. Elas têm muito medo de dar o preço. Então, muita insegurança. Muita. Mas exatamente por isso. Porque a pessoa fica insegura com ela mesma. Então, é a pessoa... Ela não acredita nela, né? Voltando. A pessoa que acha que só porque está costurando em casa, porque é um passatempo, porque isso, porque aquilo, então ela ela não sabe vender. Ela se desvaloriza. Ela só doa. Tá? Hoje, de novo, teve uma aluna que faz um trabalho de fita maravilhoso. E aí ela dá de presente. Ela falou, eu tô dando de presente. Eu falei, então, mas agora a gente vai começar a trazer esse trabalho de fita, vamos fazer bolsa, para você vender. Ela, então, mas não sei o preço, não sei como que eu... Né? Então, assim, quando você dá, dependendo de como você dá o seu trabalho, a Beth que dá, né? Dependendo de como você dá, nem a pessoa que recebe sabe valorizar. É verdade. É verdade. Sim, para muitas pessoas. Entendeu? Isso me desmotivou também bastante. Então, e não porque pode... o presentear, para mim, aquilo é assim um ato de amor, né? O artesanato. Você faz aquela peça ali, são horas de dedicação, exatamente. Você de gastou amor. Dinheiro, você dedicou horas. Isso. Você pensou na pessoa, olha, eu vou dar aquele presente pra Gi. E a Gi gosta daquela cor. Olha, poxa, ela é assim, vou usar esse aviamento porque, poxa, lembra ela. Então, olha o tempo. E aí você entrega, a pessoa fala, obrigada. Eu quero morrer com isso, Aline. Olha, eu vou te falar que isso é tão sério. Que assim, até as peças que eu faço para pessoa que está comprando, isso é sério. Sim. Porque assim, quando já aconteceu, né? De eu entregar a peça, a pessoa pegar e falar assim, quanto é? Aí, eu me seguro. Eu me seguro, porque assim, eu acho uma falta de respeito. Mas às vezes a pessoa não faz, eu até entendo que a pessoa não faz por mal, entendeu? Eu acho. Mas assim, 99%... Poxa vida, mas eu me dediquei tanto, ela nem ligou. Nossa, isso eu gosto de fazer pacote de presente. Ai, nossa. Então, olha lá. Amo fazer pacote de presente. Fazer tem aqueles vídeo laços. dela fazendo pacote. Tem mesmo. Sempre, mas sempre foi assim. Não é por causa da loja. Sempre gostei muito de fazer pacote de presente. E eu põe aqueles laços bonitos e faço aqueles papéis cheios de dobraduras, né? Fica, né? Amo, faço ele com carinho e tal. Aí eu entrego para algumas pessoas, elas ficam assim, nossa, que lindo, né? Às vezes dá mais valor até pro pacote do que... Mas tem algumas pessoas que pegam aqui, rasga, joga o laço no lixo. Nossa, então não é? A gente fica decepcionante. Eu fico assim, meu Deus, ela jogou o laço no lixo. Ai, meu coração. E é mesmo. Então. Aí ela assim, Aline, você viu que jogou no lixo o laço? Mas em compensação, eu tenho algumas pessoas reciclam, que pegam aqueles laços que eu dou, que gostam, que acham maravilhosos, são tão cara de pau que depois me dão de presente.
Como meu laço. Eu guardo tudo numa caixinha. Nada, As fitas, as pessoas dão pra ela. Elas dão. presente Eu de falei assim, copo lá. eu já vi esse laço. Ah, é lindo. Tem que usar. Aí vai pra frente. Mas, então, isso eu acho que é muito da pessoa, entendeu? É. Por isso que eu te falo. Exatamente. Tem pessoas que absolutamente não ligam, não enxergam. Não enxerga. Não enxergam, na verdade. Olha, e vou te falar. Não é por maldade, elas simplesmente não conseguem enxergar. Esse tempo que eu tinha loja, eu sou muito espontânea. Muito, né? O tempo todo eu levo umas broncas por causa disso. Porque assim, eu ia entregar minhas peças, eu falo, gente, vocês não sabem. Olha, a pessoa chegava lá, porque é tudo sempre amigo, né? Falei, a sua peça ficou uma graça, você não sabe. Olha, ficou assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vou falando. Aí a pessoa, é mesmo, né? Ficou bonita e tal. E meu marido, várias vezes, né? Ele chegava pra mim e falava assim, às vezes ele tava ali por perto, aí a pessoa ia embora e ele falou, escuta, onde já se viu você elogiando a sua peça pra pessoa? Você não dá nem a liberdade da pessoa falar se gostou, se não gostou, porque você elogiou tanto. Que a pessoa, certa. que a pessoa, eu olhava, aí eu falava pra ele, Mas eu amei mesmo. eu falo pra ele, eu falo, mas eu amei, eu fiz com tanto gosto, eu tenho que elogiar minha peça, porque se eu não elogiar, quem que vai elogiar? Exato. Aí Pois é. ele, não, mas você tá errada, não pode ser. Imagina, eu já fiz Imagina. peças pra minha mãe que eu falo assim, não vou te entregar. Eu gostei tanto que eu quero pra mim. Mas não é muito cara de pau? Eu já cheguei a comprar um anel dela Ah, é? E eu uso. e ela que usa. Que ela queria vender, eu achei tão lindo. Ai, Aline, Ai, eu você compro. comprou. Aí agora Eu ela- Eu tava compro. precisando de dinheiro na época. Aí eu vendi pra ela. Só que às vezes eu vou lá no armário dela e eu olho, ai, ele é tão Ai, lindo. então, Ela- é tão gostoso da coisa de mãe, não é? Ai, tem um sabor diferente, não tem? Sim, eu tô Fala. assim, ai, meu Deus do céu. Tem um anel que eu ganhei da minha mãe, Que é meu. que eu tenho um carinho por ele. Ela tomou posse. É meu, tá no meu armário. É meu, já tô Ela já se antecipou. Era pra ser dela, mas agora ela já Um dia mudou, vai né? ser, mas precisava pegar já. Esse é meu. Tá comigo, ó. Então, acho que nós respondemos, mas acho que é isso, é Acho o que posicionamento da pessoa. Sim. Tá? Eu acho que isso Eu faz acho que toda também a acho. diferença. E desde o começo, que a gente estava falando, mesmo de realmente assim, ver o que você quer e começar a se posicionar, fazer um exercício diário. sem dúvida. Então, se posicionar, então acordou de manhã, se organiza, se arruma, você vai trabalhar, você vai, não, eu tenho que dar conta disso, eu tenho... Quando essa questão da precificação faz toda a diferença. É. Porque quando você põe na ponta do lápis, você vai falar, nossa, porque assim, antigamente, e ainda tem muito isso, a regrinha de 3, que é o que você tinha dito, tá? Muita gente faz isso, só que isso não é verdadeiro. Não, imagina. Entendeu? Você pode Porque cobrar quando muito você errado. faz a pesquisa na internet, que você vê, isso deixa de valorizar o seu Imagina. valor. É. Tá? Porque a minha peça... Não, é o A caso sua do mãe pode copinho fazer a ali, ó. mesma- É aquele Isso. copinho que aparentemente na internet eles são iguais. Mas você vai abrir um, ele já tá desmanchando, o zíper tá todo torto. Aí você vê aquele lá tem um bolsinho lá dentro, com um zíperzinho bonitinho, uma divisória. Esse daqui, você fecha ali, tá bonitinho, Pô, vai falando pá, disso de acabou. internet, vai pra voltar pras perguntas, pra gente encerrar logo. Uma pergunta aqui. Aí ainda falando muito sobre o artesanato. Vocês acham que é muito importante as fotos dos produtos para vender na internet? Porque é disso, quando você tá lá na internet, o que vai diferenciar esse desse, né? Exatamente. Então é muito importante. Você tem algumas dicas? Eu tenho. Ai, não tenho. Eu também não Porque eu tenho. vou te falar que a Regina... Beijo, Regina. Que assim, é que faz a parte do marketing. Tá. Olha, eu levo puxão de orelha o tempo todo, porque eu não tenho facilidade para tirar foto. Então eu tiro foto, ela fala, tá escura, tá assim, tá, não Pois vai aparecer. é. Tem que aparecer esse detalhe, tira Também de perto, não tira sei. de longe. Também não sei, gente. Então, eu vou te dizer que eu não tenho facilidade para tirar foto. Ainda não captei real a essência de uma foto bem tirada. Sim. Então, Iluminação, hoje em a dia, faz toda posição, diferença. tudo. Faz. Nossa. Principalmente, eu não tô, assim, eu tô começando agora a comprar coisas pela internet. Eu gosto muito do real, do concreto, né? E aí, quem compra pela internet faz toda a diferença. É. Né? Tudo. Toda a diferença. Então tem que ser bem feita. Então, a dica que eu dou
Aí, se você quiser também anotar aí na sua cabeça. Ah, É assim, é muito engraçado que eu recebo muita foto de artesã, às vezes cliente mandando trabalho, ou vejo também na internet. Realmente, eu percebo que é uma dor, é uma dificuldade muito grande, meio geral, assim. A gente precisa, não precisa ser uma câmera excepcional, mas precisa ter uma câmerazinha legal de um celular, né? E o mais importante é uma câmera legal, uma boa iluminação. E aí você tem que aprender a tirar uma foto que vai valorizar seu produto. Então, primeira coisa de tudo, não corte a peça. Quando você for tirar, não corte um pedaço da peça fora da eu foto. sou mestra. Não corta. Põe o seu produto num lugar que vai valorizar ele. Não coloque sua peça no chão. A não ser que seja um tapete. Ela outro dia tirou uma foto de uma manta que ela fez linda no chão. Eu falei, mãe do céu, no chão. Era um espaço que eu achei, né? Ela ia ficar gente? esticadinha, né? Eu fui pra cima e pá, achei que tava abafando. Não tire foto da sua peça no chão. Se é um tapete, sem problema. Se é alguma coisa que vai ficar no chão, não tem problema. De resto, chão, não. Você põe uma roupa no chão, você vai sujar, você tá desvalorizando o seu trabalho colocando essa peça no chão. Então você pode, não precisa ser um fundo infinito de um estúdio branco, mas um fundo branquinho. Você pode pôr uma plantinha do lado. Se for um amigurumi, como a gente tem vários aqui, apoia numa mesinha com uma parede encostadinho na parede, uma plantinha do lado. Cuidado para a foto não ficar escura, não ficar no fundo escuro. Então, iluminação natural é vida. A luz do dia vai na frente de uma janela, você tira fotos incríveis. É excepcional. E o legal, quando você vai, por exemplo, pôr na internet um produto seu, tira vários ângulos. Então, a primeira foto, não corte essa peça. Então, não corte a sua nécessaire na primeira foto, pra ver como ela é inteira. Aí depois você pode tirar fotos dos detalhes. Aí você pode aproximar, tirar uma foto do zíper, ali do cursor bonitinho. Ou abrir ela e tirar foto do bolsinho que tem dentro dela. Aí você pode cortar, né? Essas coisas são importantes. Aí você vai tirar foto dos detalhes do trabalho. Mas o importante, você vai tirar uma foto de um amigurumi, não corta o pé dele. Deixa ele inteiro. Ou vai cortar um pedaço da orelha? Não, gente. Tem que deixar ele inteirinho, né? Aí, apoiadinho de pé. A foto, assim, não valoriza tirar foto de baixo. Não vai valorizar. Tenta deixar ele em pé, com a câmera bem na frente, como se fosse uma pessoa, o amigurumi, né? Ou a necessaire da Gil. Deixa eu pegar uma necessaire. Opa, aqui uma necessaire da Gil. Ela até já fez uma composiçãozinha aqui com o tule, porque é de Halloween, né? Então ela põe, aí o legal, essa aqui não tem nesse caso, mas a gente pode pôr um enchimentozinho pra ela ficar bem firmezinha, tal. Aí ela fez uma composição e tenta não tirar o fundo da sua casa junto na foto. Tenta um fundo neutro, coisas assim. Essas são as dicas básicas, assim, pra tirar uma foto. E é muito importante ter uma foto legal do seu trabalho. Porque por mais que você não saiba tirar, eu não sei, dane-se, mas na hora que a pessoa vai comprar, ela vai pela foto bonita. Ela vai. Por que eu vou comprar esse copinho? O seu produto final pode ser incrível, mas ela vai. Se a foto não entregar o valor dele, ele não vai valer nada. E ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer conhecer. Quando a gente tem a loja física pra pegar, aí, ajuda muito, mas nem sempre a gente tem. E para as pequenas, as mulheres, as pequenas empreendedoras que estão começando, a gente percebe que é uma grande tendência as pessoas quererem começar a vender pela internet, porque é muito mais difícil você ter uma loja física, um espaço físico para você vender seu produto. Sim. Você quer mostrar seu produto, você vai indo para a internet. Então é essencial essa pessoa ter a sua vitrine legal para mostrar o seu produto, para a pessoa poder vender, as pessoas poderem conhecer o trabalho dela, para ter a primeira impressão legal, para depois comprar 1, 2, 3, 4 vezes. Porque quando você fideliza um cliente, aí ele é seu cliente para sempre, né? Ele já conhece a qualidade, né? Exato, Já aí conhece. ele não vai querer ver foto. Aí tá ele tudo já bem. sabe como que você trabalha, Exato, mas como no é seu primeiro acabamento. momento, Né? É verdade. É isso. Vamos para a última pergunta? Nós aprendemos, né, Beth? Aprendemos. Sempre, né? Tá sempre.
Aí eu também ainda falando sobre redes sociais. É mesmo fundamental ter um... Eu tô sem óculos, gente, vamos de perto. É mesmo fundamental eu ter que aparecer nas redes sociais? Não queria. Eu vou começar falando. Aparecer nas redes sociais não é fundamental. Estar nas redes sociais, sim. Então, assim, você não precisa dar a sua cara. Se você tem vergonha de falar com o pessoal, e aí, seguidores, e aí, pessoal, tudo bem? Não precisa. Mas você estar presente, sim. Se você quer vender online, se você quer empreender e crescer nisso, você tem que estar lá, as pessoas têm que saber da sua existência, as pessoas têm que conhecer, você tem que se fazer presente, as pessoas têm que lembrar de você. Porque se você tiver uma página e a pessoa não entrar na sua página, ela não vai entrar de graça. Ela tem que aparecer em algum momento. Em algum momento você tem que estar... Ah, olha aqui o Instagram do Dedal. Se a gente não postasse, ninguém chegaria na gente. Então a gente posta todos os dias. E o que é postar? No caso do artesão, as dicas que eu dou, é postar um pouco do... Não precisa você aparecer, você pode pegar seu celular e falar assim, olha meninas, estou aqui costurando essa peça e mostra um pouco do processo. Olha, eu tô colocando... Não precisa ensinar, você não precisa ensinar pra você, mas olha, aqui acabei de colocar o cursor, olha esse cursor que bonitinho. Ah, e adivinha o que vai ser essa peça? Ah, essa aqui é de Halloween, faz uma enquete. Essas coisas, você não precisa pegar o celular e apontar pro seu rosto e sair falando, né? Mas você tem que estar muito ativa nisso. Tem que estar né? ativa. Sempre colocando coisas Exatamente. novas Tem e jeito, pondo né? coisas Exatamente. novas. Se você tem muita vergonha de aparecer o seu rosto lá, não é tão importante. Ainda bem que tem a Aline. Ainda bem que tem a Aline. Você vai pegando um pouco o jeito, você vai perdendo um pouco da vergonha, você Mas vai... porque quanto mais você faz, mais íntima você Exato. fica. Você fica Exatamente. você Imagina acaba- quando eu comecei, sabe como foi que eu comecei? O Alan virou pra mim e falou assim, Tó, cuida do Instagram. Que a gente tava começando, vamos fazer Instagram e tal, você vai me ajudar, a gente vai fazer um post por dia e tal, beleza. Ah, tem que fazer stories. Aí a gente tava já com uma parceria, não era a empresa que a gente tem hoje, era uma outra. Ah, você começa fazendo uns stories, tira umas fotos de alguns produtos, aí ele foi me dando algumas dicas, aí eu fui fazendo. E eu não sei se os meus seguidores acho que já perceberam, eu não sou muito fã de escrever, eu gosto de falar, eu sou tagarela, né? E eu sempre gostei mais de falar do que de escrever no geral. Então eu mando áudio, quando eu tô falando com as pessoas, eu mando áudio, eu não escrevo no WhatsApp. Eu sou a pessoa que fala. É mesmo, vendo bastante áudio. Eu mando muito áudio. Eu sou a pessoa do áudio. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a ter preguiça de ficar parando um tempão pra escrever o texto e tal. Aí eu comecei a fazer stories mostrando algumas coisas. Aí eu comecei a falar enquanto eu mostrava. Olha, gente, essa necessaire aqui, com o celular, né? Essa necessaire aqui e tal. Olha que bonitinha a abóbora. Olha esse zíper, esse detalhe do zíper aqui diferente e tal. Beleza. Aí eu já comecei a falar, coisa que eu não fazia. Aí começou a surtir efeito. É. A coisa começou. Aí eu comecei a Apareceu um sonzinho. cara, entendeu? Aí pronto. Você, Aline, e era o pessoal meio que me forçando, Aline, por que você não faz um vídeo assim, não sei o que lá, pra falar disso? O primeiro vídeo, você que gravou, que foi uma promoção de barbante, eu tenho até vergonha desse vídeo. Travadaça, assim, dura. Aí eu fui fazendo e sai. Hoje você tá muito à vontade. né? Vai ficando Hoje natural, ela tá muito né? à vontade. E a dica que eu dou, que eu faço isso pelo menos, eu não fico pensando em quem tá vendo. Se eu for ficar pensando em quem vai ver o que eu tô postando, realmente você não posta nada. Eu sei que tem muita gente que vê, os nossos fornecedores assistem as coisas que eu posto. Se eu parar pra pensar nisso, eu morro de vergonha. Mas eu faço. Eu falo assim, eu tô fazendo pra mim, eu tô fazendo pro celular. Eu não penso. E eu nem... Outra dica, se você tem muita vergonha, não olha quem assistiu os seus stories, por exemplo. Você pode ir lá assistir e ver, né, a listinha. Não vai ver não, deixa lá, não vê. Boa dica, eu vou pensar nisso. Não vê. Vou pensar. Ai, tô passando vergonha na internet. Se você não souber quem viu, se você tá passando... Tudo bem, tá tudo certo. Bem, entendeu? Não vai assistir quem viu os stories. Deixa lá. Deixa rolar, né? Posta, assim, posta e sai correndo. Entendeu? E não fica olhando o que deu. Boa, tá vendo? Vamos ver. Faz e corre. Tá facilitando bastante. Aí você posta e correndo e aí vai indo.
Aí vai rolando, vai desenrolando, porque pra mim no começo também era difícil. Eu sou comunicativa, você também é. Com certeza você vai conseguir desenrolar isso logo. Tô precisando. Você vai fazer. Não, você vai tirar isso de minha mãe, letra. Eu sou. Não precisa, né? Ela não quer vender os produtos. Não. Não E é tem a a carinha do Aline já pra pedal. fazer, já Ela tá tá aí super à bonitinha. vontade, Mas isso é o futuro. Ah, Sabe, sim, não a adianta, gente isso é o sabe, não adianta futuro. fugir, né? É. Não adianta. Se E você assim, quer vender, você tem que né? aparecer, tem que Isso estar é lá. muito importante. É. Você tem que se fazer presente, você tem que mostrar que você existe. É, Eu acho senão que é ninguém importante. sabe. Se você sabe, ninguém sabe que você existe, como vai vender? Exatamente. Não tem como. Acho que é isso, Então, gente. é. Falamos muito. Falamos, né? Falamos, acho que tiramos Foi bem não legal. respondi todas as dúvidas. Não, Tá, porque mas- teve muita, mas conforme o papo todo Mas rendeu. acho que É uma A gente coisa respondeu leva a várias outra, né? E perguntas, vai né? indo, é. Muito obrigada, meninas. Eu Vocês que querem agradeço. alguma consideração final? Não? Não, tá Vende bom. seu peixe, Gi. Fala aí de você, fala das suas redes sociais, Agora, fala o que agora. você faz. Enrolou, pronto. Ó, tá vendo? Já entravou. Fala o que você faz. Eu vou falar um pouquinho. A Gi é professora aqui na loja. Ela dá aula aqui na nossa loja da Nova Gert de costura criativa. Ela faz umas peças maravilhosas. Eu tenho várias peças dela, já encomendei até para amigos e tudo mais. E além de dar Faz muito aula, sucesso as faz. peças da Gi. Além de dar aula, ela também faz peças por encomenda. E tem vários vídeos dela aqui no canal dando dicas. Aquele vídeo do estojo, ele é um dos vídeos né? mais vistos aqui do canal. É mesmo? É. Olha, A gente que tem que gostoso. fazer. Trarei mais ela aqui pra fazer vídeos ensinando, né, Gi? Legal, legal. E aí legal. fala suas redes sociais. O meu Instagram é o @ateliê de flores. Isso aí. Facebook também, ateliê. Arroba não, né? Não. Não, eu sou ateliê. Tá vendo como eu sou ótima, gente? Tá vendo? Ateliê de flores. E tem o meu contato no direct do Instagram. E eu tô muito feliz, Aline, de estar aqui, né? Assim, são anos de costura criativa, de parceria, de amizade. Pois é, de amizade, né? Coisa de vem de tantos amizade, anos. sim. Tenho muito carinho por essa história, né? Pelo Dedal. E estou aqui à disposição. Muito obrigada eu por que estar agradeço, aqui, né? Gi. Opa, E Nós você? agradecemos. Quer vender seu peixe? Que peixe? Não, o peixe é ela. Ela já se vende, tá O vendendo peixe dela é o bem. Dedal, gente. Obrigada por estar aqui também, por disponibilizar um tempinho aqui com a gente pra falar, contar a sua Muito bom, história. muito bom estar com, Gostoso, né? com E é os isso, amigos, né? pessoal. Eu sou a Aline, do Dedal Armarinhos. Sua arte, seu sonho é a nossa missão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Pronto! Gente, foi quase 2 horas. Mas e quem Louco, que hein? vai Como a ver gente isso? fala isso? Vai ser um café? Vai. ser um café de manhã, assim? Exato, é um podcast. É como se... Você parou Nossa, aí? mas não é muito tempo? Não, tem podcast quase 2 horas. Aí que Tá brincando? edita? É? É. 1h44. Gente, vamos embora. Eu não vou conseguir fazer o funcionar